Gustavo, é só você falar, a gente tá reagindo, sim. A gente reage ainda hoje. É só você falar. Mas, vamos lá. Tio Joey, Guardião Celta humilhou meta de Yu-Gi-Oh! Em um torneio oficial. Vamos ver. Opa, duelistas, aqui é o Joey e hoje eu estou trazendo para vocês um Crônicas Duelistas bem diferente, onde eu vou te contar a história do deck de Guardião Celta que conseguiu ficar em segundo lugar em um torneio de Yu-Gi-Oh! Em formato moderno, torneio com link, pêndulo. Simplesmente o nosso Guardião Celta passou o VAP em um torneio competitivo lá no Japão. Pois é, nesse vídeo aqui vamos dar valor ao Guardião Celta, que no anime foi muito humilhado, mas que protagonizou um grande momento, né? Ele quase passou o Vapo no Dragão de Olhos Azuis, mas infelizmente o nosso amiguinho Yugi acabou interferindo e não deixou o faraó terminar o serviço. Mas enfim, pessoal, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o seu like, Essa se derrota inscreva no canal aqui se é você for triste, novo. hein? E é isso, sem mais enrolação, vamos A para o vídeo. do O Guerreiro Farol Guardião contra Celta é com certeza uma das cartas mais icônicas do o baralho Kaiba do ali. Miyamoto. Essa carta já ajudou muito ele lá no Reino dos Duelistas e também ganhou até uma versão retreinada nos baralhos atuais do Yugi, onde o Yugi usa o Guardião Celta Obnoxus, que é uma carta que é bem difícil de ser destruída. Mas apesar desses momentos icônicos, é uma carta que é bem zoada por meio que ser destruída várias vezes no anime, ser uma carta meio descartável. Mas isso não a torna uma carta ruim, já que o Guardião Celta é uma carta muito bonita, tem um design incrível que lembra muito o Link de Zelda e outros guerreiros celtas e elfos. Então, para darmos É, aula isso é nesse verdade, gameplay, hoje realmente. eu O vou te contar design o é que muito aconteceu maneiro, velho. no quinto Mas o OGCS Kaiba no ano jogou sujo também, 2020 lá no vai. Sim, Japão. por isso que eu tô O falando, quinto OGCS é um é uma torneio derrota regional do Japão. muito zoada pelo fato de que o Kaiba realmente ele mostrou quão ali naquele momento ele não tava ligando em nada, sabe? É um campeonato competitivo onde tem bastante decks poderosos e é um campeonato muito requisitado. Então você imagina que um campeonato desse estilo com certeza vai ter todo tipo de deck meta. E realmente foi isso que aconteceu. Como vocês podem ver, esse é o reporte do Eldritch, nossa, eu odeio. Nossa, tem um deck que eu detesto com muita força, é Eldritch. Dogmática, Dogmática, no caso, né? Faz sentido. É um deck bem legalzinho. Zodic, nunca joguei, mas já enfrentei algumas vezes. Chaos Thunder Dragon. Cara, Chaos Thunder Dragon não some, né, velho? Eu já vi um monte de gente. Um monte de gente, entre aspas, né? Já vi muita gente chegar e falar: ah, o Chaos Thunder Dragon vai sair do meta, vai sair do meta. Sempre tá no meta. Shadow, muito legal, deck incrível, amo Shadow. Virtual World, Altergeist, Sky Striker, que tá bem legalzinho de jogar atualmente, e outros. Eldritch é o mais insuportável desse torneio. aí. Para você que não sabe o repórter basicamente é o que cataloga o número de decks, as porcentagens de pessoas que usaram os decks e o número individual de pessoas que usou cada deck. Então ele Olha, basicamente junta Labyrinth. tudo, coloca nas estatísticas e coloca as porcentagens. Como vocês podem observar, quem está na liderança entre os decks individuais é Eldritch, que está lá no topo. Eldritch ficou com 17,2%, depois Dogmática e Invoke que ficou com 13%. E claro, a maior porcentagem foi a dos decks variados, que são decks que não foram usados por tantas pessoas, então eles acabam juntando vários decks diferentes e colocando tudo numa porcentagem só, o que acabou Uhum. dando mais de 29% nesse caso do torneio. E o legal desse site é que mesmo os decks variados sendo poucos, ele lista todos. Portanto, dando uma olhada no nome dos decks e o número de pessoas que usaram eles, a gente consegue ver direitinho lá um ranking e a gente vai descendo e vocês vão perceber algo bem interessante. Começa bem legalzinho, com Eldritch sendo usado por 10 pessoas, 8 pessoas usaram Dogmática, 5 pessoas usaram Caralho, o maluco foi pro banheiro terminar fazer essa gravação. Zodiac, 4 pessoas usaram Kill Thunder Dragon, 2 pessoas usaram Break Kids, até que do nada aparece Prank uma Kids. pessoa que usou o Celtic Guard. Pois é, meu amigo, é intancável. Você vê um monte de deck meta, deck meta, deck meta, e do nada ali isoladinho no canto, usado por uma única pessoa, o deck de Guardião Celta. Cara, eu acho que ninguém esperava ver esse deck no torneio. Deve ter pegado geral de surpresa e deve ter sido muito engraçada a reação do pessoal que enfrentou esse deck. Cara, eu daria a maleta de cartas do Kaiba inteira pra ter visto isso. A Konami tinha que ter Caralho. transmitido essa partida. Porque, né, devido à incompetência da Konami, eu não tenho como mostrar pra vocês esse deck em ação. Porque a Konami não transmitiu esse campeonato em nenhuma das suas plataformas. Então, infelizmente, a gente não tem nenhum vídeo Na verdade, né?
vídeo do deck do Celtinha em ação. A gente só tem a confirmação de que esse deck realmente existiu e foi usado no torneio oficial de Yu-Gi-Oh! Mas aí você deve estar dizendo, tá, Joe, esse cara foi com esse deck mesmo só pra apanhar mesmo, ficar em último lugar e pronto. Aí você se engana, meu amigo, se prepare, porque se você tiver em pé, você vai cair pra trás. O deck do Guardião Celta conseguiu ficar em segundo lugar no torneio. Ele foi vice-campeão, meu amigo. O Celtinha conseguiu ser vice-campeão de um torneio profissional de Yu-Gi-Oh! Lá do Japão. Sabe esse monte de deck meta aí nas listinhas, nas porcentagens que eu falei pra vocês? Todos eles deitaram pro Celtinha. O Celtinha simplesmente passou a espada e o Vapo em geral. Mas bom, como eu falei, eu vou Que ficar devendo pra pariu, velho. vocês as gravações do torneio. Mas em compensação, eu tenho a decklist inteira que o cara usou do deck do Guardião Uhum. Uhum. Caralho. Celta. Infelizmente eu não consegui o nome do cara, pelo amor de Deus, velho. Eu queria muito saber o nome desse cara. Quem foi o gênio que teve a ideia de montar esse deck? Eu tenho certeza que esse carinha deve ter pensado, rapaz, como é que eu posso trollar no torneio da melhor forma? Já sei, vou montar um deck de Guardião Celta. E realmente eu acho que ele foi para esse torneio com a ideia de trollar, porque o deck dele é um deck anti-meta, é um deck que joga em torno de não deixar o adversário fazer invocação especial e tem muita trap chata para ficar negando coisas do Que oponente. pariu, Então velho. É basicamente um esse deck de deck pau gira no em cu torno de da invocar a porra. barreira de pedra que não deixa monstros, fora monstros de terra, serem invocados por invocação especial. O nosso querido Guardião Celta, por ser um monstro de atributo terra, ele pode ser invocado numa boa, então você loca o seu oponente e você invoca o Celta. E esse rapaz, ele tinha Ele todo. ainda tinha. Oh, peraí. Você loca o Ele ainda tinha um Joga no side, que é o monstro que impede todo tipo de invocação seu especial. oponente e você invoca o Celta. E esse rapaz, ele tinha todo tipo de variação do Celta. Ele colocou um trio de Guardião Celta padrão, ele colocou um Guardião Celta Obnoxus, mas de todos esses, o mais importante é o Guardião Celta das Armas Nobres, porque essa carta, quando entra no campo, invoca por invocação especial um Guardião Celta da sua mão. E ao ter um segundo Guardião Celta em campo, ele já pode começar a combar, porque ele vai ficar usando esses dois Guardiões Celtas para fazer Exceed, enquanto ele loca o oponente usando a barreira de pedra. E se o oponente tentar fazer alguma coisa para destruir o Guardião Celta, ou destruir as barreiras de pedra, ele tem Solemn Judgment, ele tem Solemn Warning, ele também tem carta de Mirror Force para ficar voltando as cartas tudinha para a mão do oponente. Eu vi algumas teorias de algumas pessoas dizendo do porquê que o rapaz montou esse deck. Tem a opção mais válida, que ele só queria trollar mesmo com todo mundo, zoar e brincar, mostrar que ele conseguia chegar no segundo lugar com um deck de Guardião Celta. Tem outra versão que diz que ele perdeu uma aposta para um amigo e ele teve que usar esse deck como punição. E teve outra versão que diz que esse cara era muito fã do Guardião Celta, que era o monstro favorito dele, e ele ficou anos pensando em um jeito de montar um deck efetivo com Guardião Celta, até que ele conseguiu fazer isso e chegar ao segundo lugar do torneio. Esse rapaz, ele montou um dos decks mais trolls e criativos que eu já vi no mundo. Isso é impressionante. E o que mais impressiona é que deu certo. O cara passou o rodo em Eldritch, o cara passou o rodo em Zodiac e conseguiu chegar na final. Mas infelizmente ele perdeu na final para um deck de Thunder Dragon. Seria tão maneiro se o deck do Guardião Celta tivesse conseguido sair campeão, cara. Isso ia ser um negócio histórico, bicho. Ia ser Imagina muito maneiro. só, velho. Mas mesmo assim, isso é um acontecimento muito grande. O cara conseguiu chegar em segundo lugar em um torneio competitivo com deck meta, usando um deck focado num monstro normal. Um monstro normal, o Guardião Celta. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Perdeu só pro Thunder Dragon, o que acontece, né? Porque o Celtinha não queria usar muito de seus poderes e ser campeão. Ele deu chance pro Thunder Dragon ser campeão. Mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal. Que Essa foi a pariu, história. velho. Peço perdão por não ter encontrado um duelo que mostrasse, porque realmente não tinha lugar nenhum. Para eu encontrar essas informações foi muito difícil, porque eu só lembrava do meme. Me veio na hora de contar essa história para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado da história. Novamente, perdão por Mano, não ter encontrado nada. sinceramente, essa história. Cara, que história magnífica. Ah, oh, sinceramente, isso aqui é uma história magnífica, tá? Isso aqui é uma história incrivelmente divina de boa, velho. Mas é aquela questão. É um deck de Celta? É, dá pra dizer que é um deck de Celta. Mas é um deck de pau no cu também, porque é um deck pra não deixar ninguém jogar. Esse tipo de deck é o deck mais chato que existe. Dá ranço de pessoa que joga com esse deck. Então, ao mesmo tempo que eu achei esse cara um gênio, eu odeio muito ele.
Mas de qualquer forma, e vocês que estão vendo o vídeo aí, o que vocês acharam, mano? Gostaram? Vocês consideram que é um deck de Celta? Eu acho que, tipo, pô, os únicos monstros que tem lá, cara. Não dá pra falar que é um deck de outra coisa. Mas. Ele ainda é um deck muito chato. O vídeo original tá na descrição. Logo abaixo tem o meu outro canal que vai sair gameplays da demo de Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Além, é claro, das minhas redes sociais e do link no comentário fixado que é para as lives. Instagram e Twitter, assim começa a live, eu aviso lá, então é só colar. Vocês vão sempre estar de boa. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, falou e tchau, tchau.